Dentro de cada mãe, existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você, procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece. Olá, estamos em mais uma entrevista do RDTV. Estamos aqui com a doutora Ana Cristina Silva Mendes, da primeira vara especializada da violência doméstica e familiar contra a mulher. Para continuar aí, nós já tivemos um primeiro bloco que você pode assistir no RD News, né? E agora nós vamos continuar tratando de alguns assuntos. Doutora, muito obrigada por permanecer nos nossos estúdios. E eu queria adentrar num assunto assim, que também está sendo muito discutido no país todo, causou comoção nas redes sociais, que é a tal da cultura do estupro. A senhora acredita que existe mesmo uma cultura de estupro no Brasil? Quando a gente fala cultura do estupro, vamos procurar essa definição um pouco mais correta, que as pessoas, assim, quando elas aliam duas palavras, cultura, o que é cultura? Algo que se propaga, certo? Estupro, violência contra a mulher, abuso, pegar a força, manter relações sexuais com uma pessoa à força. Então, por isso causa muita estranheza dizer cultura do estupro. Né? Mas o que verdadeiramente isso tem a definir no nosso país, hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo? Nós falamos cultura do estupro, tudo aquilo que faz com que um homem queira ou se ache no direito de ter algo que uma mulher não queira com ele. Só porque ela está usando esta ou aquela veste, ou porque ela está se apresentando desta ou daquela maneira. Né? Ou porque está fora das suas faculdades mesmo. Aliás, às vezes usou álcool, não só porque ele quer fazer com ela algo que ela não queira. Né? Aí toda vez que acontece isso, fica uma cama ensanguentada, fica algo, ela toda roxa, toda velha. Não. E nem por isso não aconteceu o estupro. Entendeu? Não é porque ela não ficou ensanguentada, ela não ficou toda machucada, que não aconteceu o estupro. Por quê? Porque quando nós falamos em estupro, nós falamos de algo que não contém o consentimento da mulher. Entendeu? Então, se ela não consente em manter relações sexuais com ele ou praticar qualquer ato libidinoso diverso de conjunção carnal com ele, e ele a força, mesmo que ela já tenha praticado com ele antes ou coisa assim, é estupro. E aí a gente mas ela, quando eu quis da outra vez, ela quis também. Tá, mas hoje ela não quer, mas agora ela não quer. Né? Mas ela tava com um shortinho minúsculo. Não importa, ela não quer. Você não pode obrigar uma pessoa a querer praticar algo contigo se ela não quer. Isso também é estupro. E aí, abrindo o leque um pouquinho, doutora, a gente tem os menores, né? E aí a gente sabe que meninos, meninas, infelizmente essas pessoas, elas, enfim, elas aliciam, muitas vezes os pais não ficam sabendo, muitas vezes são pessoas próximas, pessoas do ciclo da família, enfim, qual que é o trabalho que a justiça tem feito em relação a isso e como que a senhora vê essas pessoas, assim, né? E até os mecanismos de achar essas pessoas, porque são pessoas que estão atrás das sombras, a gente diz, né? Mais até, talvez, que os estupradores. Quando o crime vem à tona, verdadeiramente, quando a denúncia é feita, quando isso chega ao judiciário, né, quando o judiciário é provocado. Mas vamos voltar um pouquinho. Quando a polícia toma conhecimento, as investigações são feitas, procura-se chegar a alguém que seja o responsável por aquilo. Né? Agora, nem sempre chega. Justamente porque, como você disse, é alguém muito próximo, a família prefere muitas vezes abafar o caso,
esquecer, não foi bem assim, não foi isso, vamos lá, que disso eram 2 meninos, eram 2 adolescentes, era um jovem, uma adolescente, eles, né, vão acabar com a vida deles, vamos esquecer isso. E muitas vezes foi algo realmente extremamente traumático para aquela menina, para aquela criança, para aquela jovem, para aquela adolescente. E a família prefere abafar. Aí ela passa uma vida inteira com aquilo na cabeça. Com aquilo, numa revolta muito grande, porque ninguém quis dar credibilidade a ela. Então, assim, nós precisamos saber que o que é fato é fato. Questões fantasiosas é uma outra história. Mas o que aconteceu, aconteceu. E a pena é suficiente, doutora? A pena hoje, se tem uma discussão muito grande sobre o Código Penal como um todo, né? São que é um código pífias, né? É um código antigo que enfim, tem uma progressão de pena muito... Mas especificamente nessa questão do estupro, quando nós tivemos a alteração do artigo 217A, a criação do artigo 217A, que é o estupro de vulnerável, desmembrando de um outro dispositivo processual, aliás, de um outro dispositivo penal que existia, ele já trouxe uma elevação considerável de pena. Então, hoje ele já começa, porque ele é constranger a pessoa à prática de conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso diverso de conjunção carnal. Então, aí nós estamos falando de menor de 14 anos. De modo que, se o rapaz, se a pessoa que abusa daquela criança, daquele adolescente menor de 14, ainda que não tenha conjunção carnal, mas é o beijo lascivo, o toque nas partes íntimas da menina, você pode começar uma pena já alta, ela já começa com uma pena alta. Eu pergunto porque, assim, é um crime que muitas vezes fica no escuro, né? E quando vem a público choca, né? E aí a sociedade quer, nesse caso especificamente do Rio de Janeiro, a gente viu, a gente fala quase gritos pelas redes sociais, né? Pedindo uma punição exemplar e tudo mais. E aí, de um outro lado, a gente tem um sistema penitenciário no Brasil como um todo, que mais parece uma bomba relógio prestes a explodir, né? Que se a gente pensar no aumento de pena em vários crimes, também a gente tem um problema aí muito grande, que não se ressocializa da forma como deveria ser, né? Então, qual que é a ótica que a senhora tem em relação ao sistema mesmo hoje, né? Penal e dessas pessoas que vão, para onde elas ficam, porque a gente sabe que o estuprador, por exemplo, ele é um crime que nem os bandidos aceitam, né? Tem uma certa... enfim, até lá dentro, dependendo de onde colocar, eles podem morrer, enfim, outras coisas. Ou sofrer abuso também. Mas o que eu gostaria que as pessoas procurassem entender melhor as coisas. Quando a gente fala assim, não adianta aumentar a pena. Porque a nossa pena já tem. Para estupro, ela já tem uma questão considerável. Ali a questão do aumento lá do Senado, a causa de aumento, ele não aumentou a pena do crime em si. Ele criou uma causa de aumento. Os agravantes que a gente chama, né? As circunstâncias agravantes, atenuante, causa de aumento, diminuição de pena. Então, ele criou uma causa de aumento da pena. Porque a pena em si, ela já tem uma graduação até elevada. Eu comentava contigo agora há pouco, que eu julguei recente um caso de pedofilia, foram 2 vítimas, várias tipificações em razão de armazenamento de imagens, etc. Ele pegou 54 anos e 6 meses de pena. Que aí cai para 30. Mas não vai cumprir isso. Um crime hediondo ali, você vai conseguir cumprir, o crime hediondo que dá na progressão de crimes, na progressão de pena, perdão. Ele vai cumprir 2/5 da pena, de início no fechado. Nós não temos colônia agrícola em Mato Grosso. Ele vai sair no monitoramento, na tornozeleira. E a tornozeleira está funcionando, doutora? Esse é um outro assunto para outras 2 horas de conversa. Mas assim, eu lhe digo que quando a gente bate nessa tecla, é porque a gente conhece o ordenamento jurídico, porque nós conhecemos as penas a serem aplicadas. E não é dessa maneira. Nós conhecemos também os sistemas penitenciários que não funcionam e que você não consegue manter preso por muito tempo.
e que você não consegue que haja uma ressocialização. Porque se você está tratando de um pedófilo, ele precisava de um tratamento. Se você está tratando de uma pessoa normal, que praticou um crime de estupro, de pessoa adulta, do mesmo modo, ele precisa estar encarcerado, verdadeiramente. E não ter um regime de pena. E muitas vezes de um tratamento também, porque tem aqueles que são compulsivos, né? Sim. Que é uma doença. Exatamente. E não ter uma progressão de regime tão rápida. Antigamente, quando começou a lei dos crimes hediondos, eu me recordo que a discussão começou o seguinte, porque era manter o regime de pena totalmente fechado. Então, você imaginava, se você condenasse a 20 anos, 15 anos, ele ia ficar 20 anos preso. Aí, a jurisprudência foi e deu uma nova interpretação, dizendo, não, é inicialmente fechado. Aí fixou um tempo da pena fechada, mas ele é inicialmente fechado. Ele não vai ficar a pena inteira fechada. Então é isso que as pessoas muitas vezes não entendem o que a gente está falando. Ninguém é contra, muito pelo contrário. Eu sou extremamente favorável às prisões. Acredito e entendo que o Estado deveria ser constantemente cobrado nessas questões de construir presídios, melhorar os presídios que tem, dar condições de dignidade a esses presos e ressocializar. É preciso que haja essa alteração. Mas só jogar para a plateia, políticos que só jogam para a plateia, vamos aumentar a pena. Não aumentou, né? Trouxe a causa de aumento. Vamos aumentar porque é isso que vai resolver o problema. Não, não é isso que vai resolver o problema. Num país onde a mulher aparece como objeto em tudo quanto é propaganda de bebida. E por falar em políticos, tem um projeto de lei, queria a opinião da senhora, porque a senhora lida com essas mulheres, né, todos os dias. Hoje a legislação, o Código Penal, ele autoriza, em caso de estupro, a mulher fazer o aborto, né? Existe um projeto de um deputado mato-grossense que quer reverter isso e obrigar a mulher a, enfim, a ter essa criança. Qual que é a sua opinião pessoal? A senhora que vê as marcas deixadas pelo estupro, a senhora acha que isso deve ocorrer, não deve ocorrer? Opinião da Ana Cristina. Eu vou começar meio que de trás para frente para você. Eu penso que muitas vezes as pessoas trazem para suas defesas, seja de projetos, seja de questões pessoais, princípios morais, religiosos, né, muito enfático. Mas até nisso, eu penso que cada um tem a sua condição de aferir o que é aquilo. Uma mulher, mesmo ela sendo vítima de estupro, que opta por tirar aquele filho, você pode ter certeza que ninguém está sofrendo mais do que ela. Ninguém. Ninguém. Nem eu, nem o Estado, nem ninguém. Quem pode dizer o que eu estou sentindo diante de trazer no meu ventre aquela criança sou eu, né? Então, assim, nesse aspecto, eu acredito que seria uma coisa muito, 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 muito séria e muito dolorosa você obrigar que uma mulher permaneça com um filho que foi gerado nessas condições, né? Então, esse projeto precisaria ser bem visto e revisto, para que não venha a trazer uma pena para uma vítima. Tá porque certo. Isso seria para ela uma pena. Tá certo, doutora. No primeiro momento, né? Sim, sim. Gostaria muito de agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios, né? São assuntos muito... que mexem muito, principalmente com as mulheres, eu digo, né, que a gente tem uma visão talvez diferente das coisas, por sermos mulheres, né, e eu queria, assim, agradecer a sua presença e que a senhora deixasse uma mensagem também para essas mulheres que são vítimas, de repente, de violência familiar. A gente sabe que não tem cor, não tem classe, acontece e às vezes fica escondido, ou violência sexual, né, o que fazer, como tomar coragem para buscar o judiciário. Primeiro a gente precisa, eu sempre digo as minhas
As meninas que vão lá comigo nas audiências preliminares, eu digo a elas assim: ninguém faz com a gente aquilo que a gente não permite. Eu preciso não permitir. Isso desde um primeiro momento. A minha insurgência contra alguma coisa já é um freio, por si só. Ah, mas eu não tenho força física contra ele, ele me bateu. Tá, a sua força física é infinitamente menor que a daquele homem, mas a sua boca ele não conteve. Denuncie. Bote um basta. Não permita, né? Não deixe a sua família ser submetida a esse tipo de violência. Porque talvez a esposa do seu filho não tenha a mesma paciência, a mesma complacência que você teve com seu marido, quando o seu filho agredi-la. Porque a violência é isso, ela é replicada, né? Então, pense nisso. Se não por você, mas por aqueles que estão no seu lar. Denuncie, peça medidas protetivas, se insurja contra aquele homem. O seu grito vai fazê-lo cessar. O seu grito de denúncia. Não é o grito dentro de casa. O grito de denúncia vai fazê-lo cessar. Tá. E confie em você. E não aceite esse tipo de situação. Tá certo, doutora. Muito obrigada. E muito obrigada a você que está nos acompanhando em mais uma entrevista no RDTV. Você sabe que o RDTV é a TV toda hora e que você pode acompanhar essa e outras entrevistas no www.rdnews.com.br/RDTV. Até mais.